Muita gente acredita que sucesso é pura sorte, sabe? Que algumas pessoas simplesmente nascem com o pé direito. Mas e se a chave de tudo não for a sorte, e sim a mentalidade? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Uma conexão que parece improvável, mas faz todo sentido entre um gigante das finanças modernas e uma sabedoria de milênios. A análise de hoje parte de uma ideia muito forte. Prosperidade não é um tipo de sorteio divino. A questão é que Deus não escolhe um ou outro para ter sucesso, mas, na verdade, honra quem entende e coloca em prática os princípios da criação de riqueza. É uma virada de chave que põe a mentalidade no centro de tudo. E é aqui que a gente chega no coração da nossa conversa. Aquilo que o Robert Kiyosaki, lá no O Pai Rico, Pai Pobre, chama de mentalidade rica, é a mesmíssima coisa que Jesus, séculos e séculos antes, chamava de coração sábio. Parece que são dois mundos diferentes, né? Mas eles se encontram nesse princípio fundamental. Ok, então como é que a gente vai desvendar isso? Nosso caminho vai passar por 6 pontos essenciais. A gente começa com a mentalidade de riqueza. Depois vamos encarar de frente os inimigos, medo e escassez. Daí a gente mergulha em o coração e o propósito. Entende por que sabedoria leva à ação. Aprende a fugir da armadilha da comparação e, para fechar, descobre qual é a missão: multiplicar. Vamos lá, primeiro ponto. A mentalidade de riqueza. Antes de a gente falar do que atrapalha a prosperidade, a gente precisa firmar o pé, né? Definir o ponto de partida. O que é de verdade ter essa mentalidade? Essa base que vai segurar todo o resto. Com a base pronta, agora vamos para o segundo ponto e encarar os primeiros grandes vilões dessa história. A análise que a gente está vendo hoje chama eles de inimigos, e os dois primeiros são velhos conhecidos de todo mundo: o medo e a escassez. O interessante aqui é a definição de medo. Lembra da parábola dos talentos? O medo foi o que fez o servo cavar um buraco e enterrar o dinheiro. Ele ficou paralisado e, por causa disso, perdeu tudo. O medo impede a gente de usar o que a gente já tem. Então, de um lado a gente tem o medo, que trava tudo, e do outro, a fé. A fonte até diz que a fé é a moeda do reino. Enquanto o medo congela, a fé bota a gente para se mover, para produzir, para criar. No fim, é uma escolha: paralisia ou ação. E aqui vem a primeira dica prática. A mensagem é bem direta. Os talentos que a gente tem, não importa quais sejam, não foram feitos para ficar na gaveta. A missão é outra: é colocar eles para trabalhar, para render frutos. Agora, o segundo inimigo, a escassez. E a diferença de mentalidade é gritante. Falar "não posso pagar" é um ponto final, fecha a porta. Agora, perguntar "como posso pagar"? Isso abre a cabeça. Começa a busca por uma solução. Uma frase limita, a outra expande. A segunda dica prática é sobre o poder das palavras. O que a gente fala tem o poder de criar a nossa realidade. Quando a gente diz "não dá", é como se a gente trancasse a porta e jogasse a chave fora. A proposta é mudar o discurso, é falar a partir de um lugar de fé, de possibilidade. Ok, vencer o medo e a escassez é o primeiro grande passo. Mas o caminho não termina aí. No nosso terceiro ponto, a gente vai olhar para dentro. Falar dos inimigos que podem estragar tudo mesmo depois de começar: o amor ao dinheiro e a falta de propósito. Esse ponto é crucial. Jesus nunca disse que ter dinheiro era o problema. O alerta era sobre ter um coração dividido, um coração onde o dinheiro manda. A ideia, tanto no livro do Kiyosaki quanto na Bíblia, é a mesma. O dinheiro tem que trabalhar para a gente, e não o contrário. E quando falta um propósito claro, o que acontece? A gente cai na corrida dos ratos, vendendo nosso tempo por qualquer trocado. O propósito é o que dá a direção. Para o pai rico, a meta era a liberdade. Para Jesus, era a missão. Nos dois casos, o dinheiro era só uma consequência, uma ferramenta, nunca o objetivo final. Certo. Mentalidade ajustada, coração no lugar certo. E agora, qual o próximo passo? No nosso quarto ponto, a gente vai ver aqui: sabedoria leva à ação. E aqui tem mais 2 inimigos para a gente derrotar: a falta de conhecimento e, pior ainda, ter o conhecimento e não fazer nada com ele. A mensagem é simples: crescimento não acontece do nada. É como dizem Provérbios: com sabedoria se constrói a casa. Tentar ficar rico na pressa, sem entender o que você está fazendo, é pedir para dar errado. O pai rico investia primeiro em conhecimento, para só depois investir o dinheiro.
Tá. E como é que a gente transforma o que a gente sabe em resultado? O caminho tem 3 passos bem claros. Primeiro, estude. Segundo, peça discernimento para saber onde e como aplicar o que aprendeu. E terceiro, o mais importante de todos, haja. Porque fé de verdade, como a fonte diz, exige movimento. Agora a gente chega no quinto ponto e ele fala de um inimigo que é bem sorrateiro, silencioso. A fonte chama de o ladrão da alegria. É a armadilha da comparação. Vamos ver o estrago que ela pode fazer. Aqui, a diferença fica muito clara. O pai pobre olhava para o sucesso dos outros com raiva, com ressentimento, e isso mantinha ele preso onde estava. Já o pai rico olhava e pensava: o que eu posso aprender com essa pessoa? A comparação cria inveja, a observação inteligente cria sabedoria. E como é que se sai dessa armadilha? O antídoto é a gratidão. A comparação, no fundo, é falta de gratidão pelo que já se tem. A mudança é focar no que existe hoje, agradecer e usar isso como base, como ponto de partida para construir o futuro e não como uma desculpa para não fazer nada. E finalmente chegamos ao sexto e último ponto, que amarra tudo o que a gente viu. É aqui que a jornada ganha um novo significado. Não é só sobre riqueza, mas sobre entender a verdadeira missão por trás de tudo: multiplicar. Essa pergunta vai direto ao ponto. Os talentos, as habilidades, os recursos, tudo isso já foi dado. A responsabilidade de fazer isso crescer, de multiplicar, é nossa. A pergunta não é se é possível. A pergunta é como. E aqui, para a gente fechar, uma declaração muito forte. Isso eleva a busca pela prosperidade para outro nível. Quando o crescimento financeiro está ligado a um propósito maior, ele vira uma expressão de serviço, de gratidão. Para terminar, fica essa reflexão. As ferramentas, os princípios, o mapa do caminho, tudo foi apresentado. Agora, a questão que fica no ar é uma só. Qual vai ser o primeiro passo dessa jornada? O mapa está traçado, agora é hora de caminhar.